Pessoal, isso que vocês estão vendo aqui é um vídeo em que nós estamos testando o cenário. E como é um teste, nós precisamos ter algum tipo de sorte. Por isso que temos aqui ao fundo a foto do nosso anjo da guarda, Frederic Wassef. Algumas pessoas no meu vídeo de ontem ficaram um pouco sentidas porque eu falei sobre Gabriela Prioli. Na verdade eu só citei Gabriela Prioli, mas elas nem quiseram entender o assunto do vídeo, que não era sobre Gabriela Prioli. Mas eu as entendo. Porque na hora que eu vejo alguém falando também sobre Fred Wassef, e eu sei como vocês se sentem com relação a Fred Wassef, nós perdemos completamente as estribeiras. Então, com a benção de Frederic Wassef, vamos iniciar o vídeo e também testando esse novo cenário, como fica a posição das câmeras, porque eu quero que vocês participem comigo desse momento de construção do novo canal, que em breve ele vai acontecer. E falar em canal, nós somos uma comunidade de reflexão. Vocês já sabem disso, vocês estão cansados de ouvirem isso, porque é verdade. E é graças a vocês, trocando a ideia comigo, colocando aqui nos comentários ou lá no Twitter, que é @profleooficial, a gente consegue refletir. E esses dias eu recebi um texto do Neto Miranda. Neto Miranda é o autor do texto. Neto Miranda é um filiado ao PDT. Me mandaram lá no Twitter, infelizmente eu não lembro a pessoa que mandou, mas muito obrigado. E ele falava o seguinte: qual é o trabalhismo que nós queremos para o nosso lado? E a discussão do texto era uma discussão que nós já estamos fazendo aqui há muito tempo, que é o vice ideal para Ciro Gomes. Vocês sabem que eu tenho uma predisposição muito grande para acreditar que Rodrigo Maia é o vice ideal para Ciro Gomes. Só que o Neto Miranda, ele traz argumentos muito interessantes que mostram que seria uma espécie de contrassenso o Rodrigo Maia ser o vice de Ciro Gomes. Entre os argumentos que são ditos lá, ele fala o seguinte: o Rodrigo Maia, ele é uma pessoa diferente daquilo que o Projeto Nacional Desenvolvimentista prega. Um projeto a favor dos trabalhadores, um projeto que seria completamente diferente daquilo que nós estamos vendo nos últimos anos. Porque o próprio Rodrigo Maia e também o Democratas votaram contra os trabalhadores em todas as oportunidades. Na reforma trabalhista do Michel Temer, o Democratas votou a favor da reforma, contra o trabalhador. E o Rodriguinho foi alguém que articulou muito os votos para que a reforma trabalhista saísse. Agora, com a reforma da Previdência, Rodrigo Maia até mesmo chorou com a votação. O Neto Miranda, ele não cita essa passagem, mas o Rodriguinho chorou. Foi para ele um peso que saiu das costas. Tanto que ele foi o grande articulador da reforma da Previdência. E foi um voto contra os trabalhadores que o Democratas votou em peso contra, votou por unanimidade contra os trabalhadores. E na percepção do Neto Miranda, esse projeto nacional desenvolvimentista do Ciro Gomes não poderia sofrer nenhum tipo de concessão, porque os trabalhadores já perderam muito ao longo dos últimos anos. E ele está correto quando ele fala que os trabalhadores perderam muito ao longo dos últimos anos. E aí também nós podemos colocar os mais pobres. O que eu gostei do artigo foi que ele é muito sensato. Ele fala o seguinte: nós precisamos vencer as eleições. Mas para vencer uma eleição, você precisa fazer composições. E pessoal, é claro que nós temos a visão que seria a visão perfeita, a visão utópica, o mundo ideal, mas nós temos o mundo real. E política, ela é uma arte, podemos colocar assim, de conciliar interesses. E não venha com a história que são interesses escusos, interesses de corrupção. Não caia nessa. E eu vou mostrar para você que não é assim. Porque são muitos interesses. Quando eu falo que não é assim, não são interesses escusos. Olhem só. Na hora que você vai ter uma votação, você tem o interesse individual do parlamentar. E esse interesse individual, ele precisa ser conciliado com o interesse do eleitor do parlamentar. E o parlamentar tem milhares de eleitores. Milhares. Então, pessoas desses milhares podem ficar decepcionados. Porque são várias, milhares de pessoas, não tem como você acreditar que todos eles têm a mesma percepção e o mesmo interesse. Então esse é um ponto. Além de conciliar o interesse do deputado individual e também o interesse dos eleitores, você precisa conciliar o interesse do partido. Você também tem o interesse da sua base aliada.
Você também tem o interesse do presidente da República. Você também tem o interesse, como eu falei, da base aliada, dos seus aliados, do partido, do presidente da República, mas você também pode ter o interesse dos seus governadores, do governador local, o interesse local. Então essa votação ela pode ser muito boa para o estado de São Paulo, mas pode ser péssima para o estado de Alagoas. Então são interesses extremamente distintos que eles precisam ser considerados e precisam ser negociados. Então isso é muito difícil na política, você conseguir ter essa conciliação de interesses. E nesse conciliar de interesses você vai ter que fazer concessões. Eu tenho meu interesse, você tem o seu, vamos tentar chegar ao meio termo. Então eu acredito que mesmo que o Ciro Gomes consiga um milagre de ser eleito sem o apoio dos democratas, e eu já vou chegar nessa parte, então calma. Tá? Muita gente já fecha o vídeo e já começa a falar no comentário sem nem ver o vídeo inteiro. Então espera, tá? Vamos tocar nesse ponto. Então mesmo que o Ciro Gomes consiga ser eleito de uma forma, podemos dizer, milagrosa, como foi o Bolsonaro, uma chapa pura, Ciro Gomes e o Carlos Lupe como seu vice, somente o PDT. Mesmo o Ciro Gomes com uma chapa pura vai ter que fazer concessões no projeto nacional desenvolvimentista. Porque esses projetos do Ciro Gomes vão ter que passar por concessões. Se essas concessões já vão acontecer caso, melhor dizendo, o Ciro Gomes for eleito, elas já podem ser feitas antes também. E por que eu falo que é um milagre, seria um milagre o Ciro Gomes ser eleito sozinho? Porque é muito difícil. O Ciro Gomes, nas pesquisas que nós temos aqui, vindo para 2022, ele fica em torno de 8%, 8 a 12%, que é o Ciro Gomes tem historicamente nas eleições presidenciais, 12%. Então sem o Democratas já fica muito difícil. Praticamente impossível, para não dizer impossível. Com Democratas fica menos difícil, só que ainda é difícil. Só que é um ganho você ter um partido como o Democratas como aliado. O Democratas tem prefeituras, o Democratas tem uma quantidade gigantesca de senadores, o Democratas tem uma quantidade gigantesca de deputados. Então há uma coisa chamada capilaridade, palanque regional. Pessoas que podem fazer a campanha para o Ciro Gomes do Democratas. É um partido fortíssimo, principalmente nos bastidores. E apesar de eu achar Rodrigo Maia o candidato ideal para o Ciro Gomes, porque ele consegue dar aquela acalmada no mercado, porque o Ciro Gomes ataca muito o mercado, se bem que nós já temos uma inclinação global para o discurso do Ciro Gomes. Isso que o Ciro Gomes está falando não é nada de novo, não é nada de inovador, tá? Porque ele não está propondo a criação da roda. O que o Ciro Gomes está propondo é simplesmente alinhar o Brasil com as boas práticas internacionais. E os mais ricos do mundo inteiro já começam a discutir isso, o próprio Bill Gates. Os mais ricos precisam pagar mais impostos. Há um movimento também interno no Brasil com o Datena falando para o Paulo Guedes, o mais rico tem que pagar mais imposto. É claro que aqui no Brasil, como nós somos mais conservadores, vai ser mais difícil esse movimento acabar acontecendo. Haja visto o que aconteceu com a escravidão. Demorou anos no Brasil para que a escravidão fosse abolida. Mas eventualmente no futuro, pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10 anos, as mudanças que o Ciro Gomes está propondo, elas vão acontecer, certo? Então já há uma tendência global ao discurso do Ciro Gomes. Mas o Rodrigo Maia ele poderia acalmar essa situação. E o pai do Rodrigo Maia, César Maia, já foi do PDT, não podemos nos esquecer disso também. Então há uma relação entre o Maia e o PDT. Mas as pessoas não gostam muito do Rodrigo Maia. Um outro nome, mas eu acho que seria o nome ideal para o Ciro Gomes. Um outro nome possível é do Luiz Henrique Mandetta, que é cogitado para sair como presidente da República. Eu acho que ele não tem a mínima chance, minha opinião. Tá? Não vejo força ao Mandetta para conseguir isso. É alguém muito específico, talvez para o governo do Mato Grosso do Sul, pode ser, mas para a presidência da República, ele teve o momento dele, quando houve o início da Covid-19, era um ministro altamente bem avaliado, mas isso já acabou, já faz meses que o Mandetta está fora do cenário nacional. E até 2022 serão anos. Então, para presidente é difícil. Mas para um vice pode ser um substituto ao Rodrigo Maia. Interessante. Mas eu vejo que o Democratas seria um aditivo muito grande ao Ciro Gomes.
Porque olha só o que acontece. Quando você já fecha essa coligação, quando você já fecha essa parceria, você traz todo Democratas para o seu lado. Todo Democratas para o seu lado. E aqueles interesses políticos que eu falei no começo também incluem os interesses eleitorais. Então, se eu, Democratas, tenho um candidato no qual eu sou vice para disputar 2022, eu posso começar a dificultar a aprovação de projetos do Bolsonaro, a fim de ir minando a popularidade do Bolsonaro, a fim de ir minando e dificultando a vida do Bolsonaro, tanto no Congresso quanto no Senado, desprestigiando ele publicamente, em termos pouco de popularidade, e favorecendo assim, estou com super mullets aqui, e favorecendo assim o meu candidato. Ah, mas isso é errado. Isso é a política. Porque um dos interesses a serem conciliados é justamente o interesse eleitoral. E como eu falei, existe aquilo que seria o ideal e existe aquilo que é o que acontece de fato, a realidade. Então seria um aditivo muito grande para o Ciro Gomes uma parceria com o Democratas. Algumas pessoas podem discordar disso. Elas estão no direito e os argumentos são muito válidos, como o Neto Miranda escreveu. Não é um grupo que vota a favor dos trabalhadores, são pessoas que estão à mercê do capital financeiro. Parece contraditório você unir o Ciro Gomes com o Rodrigo Maia ou com o Democratas. Só que o Democratas foi, durante alguns pontos, a principal oposição ao governo Bolsonaro. E o Rodrigo Maia conseguiu fazer no seu papel de presidente da Câmara dos Deputados aquilo que muitos da oposição não conseguiram fazer. Mas esse é um assunto interessante e gostoso de discutir. Quem seria o vice ideal para o Ciro Gomes? E essa parceria com o Democratas, ela é viável? Eu vejo que sim, certo? Mas algumas pessoas discordam, o Neto Miranda ele discorda disso também, mas não é algo sacramentado, tá? Porque passa muito essa aprovação, essa parceria Ciro Gomes-Democratas, passa muito pelo que vai acontecer nas eleições municipais. O PDT, principalmente em São Paulo. Em São Paulo, o Democratas vai apoiar o Bruno Covas, que é o atual prefeito, que era vice do João Dória. O PDT vai apoiar o Márcio França. Só que em Salvador, o PDT vai apoiar o Democratas. E eu estou para fazer um vídeo aqui que o Ciro Gomes ele pode ser o grande vencedor dessas eleições. Porque ele está costurando apoios políticos que podem lhe render muitos frutos em 22. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva, compartilhe e me siga também lá no Twitter. É @profileoficial. Acredito que tenha dado tudo certo, pois tivemos aqui a bênção do nosso anjo de cabelos negros, Frederic Wassef. E também deixa aqui nos comentários, porque eu não consigo entender como que Fred Wassef, um homem de meia idade, apesar de ser muito jovial, não tem nenhum cabelo branco. Esse é um dos grandes mistérios da vida. Se você conseguir responder essa pergunta, você conseguiria responder a pergunta do André Abujanra, do Antônio Abujanra, perdão. O que é a vida?